A circunstância que levou Davi a escrever esse salmo foi uma circunstância terrível. Se a gente ler 1 Samuel, a gente vai ver uma sucessão de acontecimentos na vida de Davi. Nós refletimos sobre isso na TBP, na quinta-feira. Davi é ungido, Davi vence Golias, Davi firma uma grande amizade com Jonathan, e depois Davi passa a ser perseguido pelo rei Saul. O rei Saul quer matar Davi. Veja que interessante, que dentro da perseguição, Davi escreve uma das poesias mais lindas que tem registrada na Bíblia. No momento da perseguição, Davi, completamente inspirado pela bondade, pela proteção do Senhor, ele escreve esse salmo. O Salmo 34 traz uma característica muito marcante nesse episódio que Davi estava enfrentando, que é o episódio em que ele se finge de louco para não morrer. A Bíblia diz que, fugindo de Saul, ele vai até a terra do inimigo. Veja que interessante, ele vai para a terra de Gate, onde era a terra do gigante que ele havia matado, Golias. Lá o rei o conhecia, e também toda a guarda que estava lá conhecia Davi. Davi, chegando até essa cidade, o que ele imaginou? O rei Saul não vai ter coragem de vir me matar aqui. Só que lá, Davi também era conhecido, porque ele havia destruído o mais valente dos seus soldados. O que Davi faz então para não morrer? Finge-se de louco, arranha as portas, começa a babar e aquela baba escorre pela barba. E a barba para os judeus, ela para o homem tem um símbolo de dignidade, porque a barba tem que estar sempre asseada, muito bem arrumada, muito bem organizada, porque isso simbolicamente representa respeito. Quando o rei ficou sabendo de Davi e pediu para que o levasse até ele, ele falou: esse é mais um louco que está entre nós. E aquele rei não fez nada com Davi pela estratégia que ele usou. Vamos ler o que Davi escreveu. Salmo 34, eu estou na NVI, o título é Salmo de Davi, quando ele fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Bendirei o Senhor. Bendirei o Senhor quanto tempo? Bendirei o Senhor quanto tempo? Então todo o tempo ele é digno de ser louvado. Quer seja eu na minha alegria, quer esteja eu na tristeza, bendirei o Senhor em todo o tempo. Quando que Davi estava bendizendo o Senhor? Na perseguição. Então Davi com propriedade escreve: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Veja que poética. A minha pergunta é: que momento Davi escreveu isso? Olha a intenção desta escrita, a intenção desse registro, de nos revelar sim, que dentro de um propósito de Deus eu sou capaz de revelar para Ele quem eu sou diante dele. Eu tenho uma identidade em Deus, você também deve ter uma identidade. Eu não só vou dizer alegremente que Ele é bom, enquanto Ele é bom na minha expectativa. Então Deus não é bom só porque Ele faz aquilo que eu desejo. Deus é bom o tempo todo, e a Ele eu vou louvar o tempo todo. Ele é digno do meu louvor. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor, comigo juntos exaltemos o seu nome. E eu termino aqui, depois você pode terminar a leitura. Eu termino aqui no verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Saul quer me matar, Deus vai me livrar, porque não adianta eu temer o homem.
O meu Senhor está comigo e nele eu me escondo, debaixo das tuas asas estarei seguro. Tremendo, meu irmão. A perseguição, mas não era perseguição apenas para cativeiro, não, era perseguição para a morte. A sentença era: encontre e mate. Mas todavia eu bendirei o nome do Senhor. Bendirei o Senhor o tempo todo. Pastor, você não imagina, mas tem lá no meu pé, no setor que eu trabalho, uma pessoa que de graça me odeia. Continue bendizendo o nome do Senhor. Não posso declarar outra coisa para você nessa manhã, mas em todo o tempo seja louvado o nome do meu Senhor, porque é Ele que me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O meu Deus é quem me dá alegria. Amém? Quem te traz alegria? O nosso Deus. Eu vou para o tema da ministração. Foi uma breve introdução. E segura teu coração, porque hoje Deus vai falar uma coisa diferente. Deus vai tratar sobre tristeza nessa manhã. Antes, eu quero que você olhe para alguém que está na sua direita ou na sua esquerda e fale: a sua verdadeira alegria está em Jesus. Pode falar para essa pessoa: a sua verdadeira alegria está em Jesus. Não são as circunstâncias, não são pessoas, não é o que você tem. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. E nesta manhã, eu quero... De repente você olhou para cá e viu assim: o que esse balde horroroso e amarelo está fazendo aí na frente? O que esse balde está fazendo aí na frente, pastor Jonas? Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice, óleo de alegria para os filhos de Deus, faz a alegria transbordar. A alegria para os filhos de Deus transborda. Mas tem um monte de crente que está aqui nesse balde furado. E a minha pergunta para você nesta manhã é: onde foi parar a sua alegria? Onde foi parar a sua alegria? É certo que eu vou fazer um comparativo da nossa vida que nem esse balde. Deus derramando óleo de alegria. Só que muita gente já não está mais transbordando alegria, já não tem mais o sorriso no rosto, não tem a satisfação de estar na casa do Senhor. O casamento já não tem mais graça. O trabalho que tinha pedido ao Senhor, se dedicado, chegou lá no posto escolhido. E essas pequenas coisas são como buracos no balde, que vai fazendo com que a alegria escorra. Tem muita gente parecendo um balde furado. O Senhor está derramando o óleo da alegria, mas ela está escorrendo. E aí, para dar uma remediada, nós vamos lá e tapamos um pouquinho aqui, colocamos uma fitinha aqui, tapamos um pouquinho ali. Mas hoje, eu quero dizer uma coisa especial. O Senhor quer tirar essas amarras aqui, ó. Ele vai tirar. Ele vai fazer de novo. Ele vai tirar. E Ele vai fazer um vaso novo para receber a unção da alegria. Ele vai tirar os remendos do nosso coração nessa manhã. Eu creio nisso, e o meu cálice transbordará de novo. É aquele reparo, né, que a gente tenta com as nossas mãos. Às vezes Deus deu uma coisa tão majestosa para a gente, mas aí a gente olha para o irmão: poxa, a minha grama já não é tão verde. Olha a grama do vizinho, que verde que é. Que linda camisa do irmão Edson, a minha preta já não me agrada mais. E aí nós vamos colocando reparos com a nossa mão. E o Senhor hoje vai tirar, para que o óleo não escape mais. Pastor, mas que alegoria tão michuruca. O meu cálice para transbordar, nada pode tirar a minha alegria. Vamos tirar os reparos que nós colocamos,
e vamos deixar o Senhor consertar o nosso coração nessa manhã. Onde foi parar a minha alegria? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, a carta da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, o apóstolo escreve preso, e ainda ele narra a escrita, porque ele estava algemado. Olha que interessante, o homem preso e algemado escrevendo sobre alegria. Filipenses 4, versículo 4. Vamos lá comigo. Alegrem-se. Quero que você preste muita atenção. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no dinheiro que você conquistou, na amizade que você tem, na casa própria, no casamento. Não, porque tudo isso pode trazer para o teu coração frustração. Mas o que o apóstolo está falando é: alegre-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Quando o apóstolo escreve esta carta, como já disse para vocês, é a carta da prisão, é a carta em que ele revela uma alegria que mesmo na condição que ele encontra-se preso, mesmo na condição que ele está encarcerado, ele tem a motivação dentro dele para inspirar a motivação de outro. Paulo escreve sobre alegria, porque a alegria que ele tem não está na circunstância. A alegria de Paulo não está nas pessoas, a alegria de Paulo não está no poder e no dinheiro, mas a alegria que Paulo encontrou é a verdadeira alegria, e ele diz: eu sei continuar com esta alegria, ainda que eu esteja no pouco, ainda que eu esteja no muito, eu estou alegre e satisfeito, porque a minha alegria vem do Senhor. Quando nós colocamos a nossa alegria em circunstâncias, a gente está que nem o balde furado. Quando a gente coloca as nossas alegrias em pessoas, nós estamos que nem o balde furado. Se nós colocarmos a nossa alegria em coisas, nós estaremos como o balde furado. Ou seja, nós precisamos encontrar a verdadeira alegria. O que é a alegria? Como que você definiria alegria? Como que você definiria alegria? Será que há condição de ser alegre na situação que você se encontra? Eu acho que não é um privilégio só meu ter problemas familiares. Como que eu consigo ter alegria com problemas familiares? Como que eu consigo ter alegria com a falta de dinheiro? Como eu consigo ter alegria verdadeira se eu estou enfrentando perseguição, como Davi estava frequentemente sendo perseguido? A minha pergunta para você nesta manhã: preso, algemado, encarcerado, e o apóstolo escrevendo sobre alegria. Engraçado que quando nós nos encontramos em cadeias, quer seja a cadeia da tristeza, a cadeia da opressão, a cadeia da inveja, a cadeia da mentira, a cadeia da perseguição, muitos de nós queremos todas as coisas, menos conversar, menos orientar, menos aconselhar, ou menos também estar na casa do Senhor. Eu quero estar isolado. Está na hora da gente começar a entender que a alegria que Deus traz é uma alegria interna, que não depende dos fatores externos. A alegria que o Senhor traz é aquela que me mantém em situação de satisfação, mesmo diante da tristeza. Uma importante condição, que é por isso que eu coloquei para que vocês pudessem frisar aqui, olhando e frisar esta imagem, é que sim, Paulo reconhecia a bondade do Senhor mesmo dentro da cadeia, mesmo dentro do cárcere, mesmo privado da liberdade, como Davi também reconheceu que ele poderia manter-se alegre mesmo sofrendo perseguição. Agora a minha pergunta é: como eu posso ter satisfação? Como eu posso ter prazer? Como eu posso
ter qualquer tipo de bem-estar se eu não encontrei o Senhor. Então, o que está roubando a sua alegria? E eu quero citar 3 coisas que geralmente contribuem para que nós venhamos estar diminuindo a nossa alegria no Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é a situação. Tem gente que acha que a situação é que traz alegria. Então, assim, se eu estou recebendo um bom salário, aquela situação é tranquila, naquele momento eu estou alegre. Então a pessoa está condicionada a ter alegria se ela tiver bom salário. Se o salário diminuir, acabou a alegria. Tem gente que acha que a alegria está relacionado àquele momento em que os amigos estão no churrasco em casa. Então, para você ser alegre, você depende de pessoas dentro da tua casa, naquele momento lhe proporcionando aquele bem-estar. Eu quero dizer uma coisa para você: a situação é instável e ela pode mudar. Se você colocar a sua alegria em situação, você vai se decepcionar. Por isso a nossa alegria não pode depender da situação. A nossa alegria não pode depender daquela ocasião. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, porque Ele, independente da situação, está comigo. Ele não muda, Ele está presente. Segundo, pessoas. A minha alegria tem gente que pensa assim: quando eu casar vou ser feliz. Eu conto ou você conta? Hein, Luciano? Vamos contar? Casa, irmão. Pedaço do amor. Pedacinho do céu. Eu não vejo a hora de casar, porque aí eu vou encontrar felicidade. Você está depositando aquela sua ideia de que a sua satisfação, o seu prazer está numa pessoa. As pessoas são imperfeitas. Eu vou para a igreja. Aí você chega na igreja e as pessoas te decepcionam, porque as pessoas são imperfeitas. Não vou mais para o culto, porque o irmão fez isso, o irmão postou aquilo. É verdade. Porque aqui, meu irmão, se você olhar e você depender de alguém para ser alegre, você vai se decepcionar. Porque assim como você, tem muita gente que ainda tem um balde furado, que a alegria não é plena na sua vida. Então cuidado. Tem gente que se depara na confiança demais. Eu vejo gente defendendo político. Ô irmão, e aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Se a sua alegria depende de alguém, você está depositando a sua expectativa em alguém imperfeito. Uma hora essa pessoa vai te decepcionar. Olha, se tem aconselhamento, eu acho que 90% das pessoas que me procuram para aconselhar é porque se decepcionou com alguém. Pastor, contei meu segredo foi esparramado. Olha, era meu amigo, batia nas minhas costas. E olha, era uma pessoa que diz: olha, eu sou parça, estou com você, estamos juntos, nós vamos fazer acontecer. Olha, estou decepcionado. Por quê? Porque a sua alegria não pode estar condicionada a gente, a pessoa. A algum momento você vai se decepcionar. Aonde que está aquele que no momento da sua dor, aquele que você tirou do lamaçal e levantou? Aonde está aquele que no dia da ferida você foi lá e limpou a sua ferida e tratou? No dia da tua ferida você não encontrará ninguém. Por isso Paulo está dizendo: alegre-se no Senhor, porque no dia da tua tristeza pode o mundo inteiro voltar as costas para você, todavia o Senhor é aquele que está sempre junto com você. Amém, irmãos? 3 situações. Tem gente que depende de situação para estar alegre. Eu preciso ter uma situação positiva, eu preciso fazer o que eu gosto para ser feliz. Pessoas. E por último,
o que mais nós temos observado, que tem despertado tristeza na vida das pessoas? Dinheiro, posse, poder. Você quer ver alguns homens acabrunhados? É quando acabou o dinheiro. Ele era aquele detentor, empresário, ele tinha a voz de comando, era cercado de amigos, mas aí o ciclo, como é um ciclo intermediário, ou um ciclo inconstante, ou uma espiral, as coisas mudam. Vem uma pandemia, você já não pode mais abrir a porta, e aí? Vem aquele sócio que fala, não quero mais sociedade, e aí? A alegria acaba, porque o dinheiro já não é mais o seu bem valorizado, porque ele já não o tem. Eu estou falando para você, interesses, pessoas que têm o dinheiro, carrega também aquela questão do consumismo, do interesse. Cuidado. E vou falar para esta plateia, cuidado, se para você ser alegre, você precisa gastar no seu cartão de crédito. Cuidado. Esses dias alguém falou assim para mim, pastor, corpinho os gominhos estavam aparecendo, o braço estava todo rijo, a academia estava em dia, mas aí tive que me ausentar, porque tive que cuidar do meu pai. Um mês tudo acabou o gominho, acabou a rigidez. Sabe por quê? Porque a satisfação, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria nesta terra é passageiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Quer dizer, aquilo que eu faço vai aumentar. Mas por quê? Porque eu estou buscando em primeiro lugar a presença do Senhor. A minha terceira pergunta é: que ou quem ou quando você tem buscado? Está na hora da gente começar a refletir. Eu quero chamar a sua atenção agora para uma outra escrita que fala sobre alegria. Salmo 1, vamos lá comigo, Salmo 1. O ingrediente da alegria é bem-estar, satisfação e prazer. Tudo isso eu encontro em Deus. Eu vou ler com você o Salmo 1, versos 1 e 2. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Primeiro, e o mais importante, eu sou feliz na condição de não seguir o conselho de quem não quer saber de Deus. A minha alegria está no Senhor, e aquele que diz o contrário não deve fazer parte da minha vida. É o que o salmista está dizendo. Aquele que não tem interesse em Deus não é a minha companhia, porque a minha alegria é o Senhor. Hoje o que a gente vê é um traço de pessoas que trocam Deus por pessoas e coisas. Então você não vai encontrar a verdadeira alegria, porque a sua alegria está em pessoas, em coisas. Mas o salmista está falando: seja feliz aquele que, ao invés de seguir o conselho do ímpio, vai para a igreja hoje por quê? Para que esse tipo de pensamento? Vai de novo orar. Não é possível. Tanto faz igreja, tanto faz frequentar, tanto faz, abra mão. A Bíblia está falando que feliz é aquele que tem um propósito único, e o propósito é ter alegria indizível, incorruptível, que é a minha alegria no Senhor. Aquele que não quer saber de Deus não pode ser a minha companhia. Você sabe por que muitos cristãos estão fracos hoje? Cristãos não, que para mim não é cristão. É o meio que ele frequenta. Nós podemos ir a qualquer lugar, conhecer quaisquer pessoas, mas esses lugares e essas pessoas não podem me afastar de Deus. O que a gente vê hoje eu estou num ambiente, uau, eu nunca estive nesse lugar, que lugar interessante. Aí coincide com o horário do culto, o culto fica em segundo lugar. Mas aí tem uma galera que se une todo dia de manhã. Esse dia eu estava conversando com o irmão,
Ele ficou um tempo afastado. Meu irmão, o que está acontecendo que domingo eu não tenho visto você, pastor? É o horário do meu futebol com os parça. É mesmo. Domingo, 10 horas, nós estamos lá em Pirituba. E vamos jogar um futs. É mesmo, irmão. E domingo é o meu horário do culto. Que horário lá o futs? 10. E é 10 o horário do culto também. E aí você se une com os amigos para jogar. Aí esses dias voltou, irmão. Tá tudo bem, meu irmão? Tá não, pastor. Fiz um mau negócio. Como que eu estive em condição de pensar que aquele momento poderia satisfazer a minha vida por completo? Estou sentindo falta do culto, pastor. Que coisa boa, irmão. É mesmo, está sentindo falta do culto. Estou sentindo falta de ser igreja. É mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Porque ali naqueles 45, 90 minutos, sei lá, aquela social que faz depois 1h30, legal, positivo, mas não se compara com 1h30 na casa e na presença daquele que me provê de alegria e tira todo o remendo do meu balde, todo o remendo do meu coração. A alegria do Senhor é incomparável, porque se eu deposito a minha alegria em pessoas, ou eu deposito a minha alegria em circunstâncias, eu não tenho a verdadeira alegria. O salmista está dizendo: feliz, a condição para ser feliz, a condição para a alegria é não trocar o Senhor por ninguém que não tem interesse nele. Eu todavia me alegrarei no Senhor. Por isso que o apóstolo disse: está na hora de você entender, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é incomparável. Eu não troco o Senhor por nada, eu não troco o Senhor por ninguém. Por isso o salmista está falando a condição, o ingrediente principal: Deus é a minha escolha, é a minha primícia, Ele em primeiro lugar. Posso ouvir um amém? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? Se Ele não ocupar o primeiro, Ele não vai ocupar lugar nenhum. Isso é muito forte, isso é muito forte. 2, ele diz o seguinte: para eu ser feliz, eu não tenho que imitar a conduta de pecadores. Olha que alerta. Primeiro, eu não posso estar no conselho, com os ouvidos, ouvindo aquele que não sabe quem é Deus e não quer saber de Deus. E depois ele fala: eu não posso imitar a conduta de quem não quer saber de Deus. A minha alegria real está no Senhor e conhecer qual é a força que revela o teu poder. Imitar a conduta de pecadores, o que significa isso? Aqueles que preferem o seu próprio prazer, não está nem aí para aquilo que Deus está falando, aquele que não tem compromisso nenhum com o Senhor. Por que cristão hoje em dia está imitando? A gente vê um modismo entrando dentro da igreja, um modismo que é mundano. A gente vê algumas práticas mundanas. Hoje já não se fala mais do perdão. Hoje não se fala mais do confronto de você manter um relacionamento saudável, é preciso sarar feridas. Hoje não fala-se mais de coração que está precisando ser regenerado, porque entrou um modismo dentro da igreja que é a minha satisfação. Eu vou buscar a Deus porque a minha alegria é o meu carro, a minha alegria é a mulher que eu quero, a minha alegria é o dinheiro que eu preciso. Não, meu irmão, a minha alegria é estar na presença do Senhor, e isso é inegociável. Eu estou na presença dele. Fora disso eu não tenho que imitar. A gente vê trejeitos de pessoas que não se parecem mais com Cristo, se parece mais com a situação do mundo atual, que é passageira, Então esses modismos, essa imitação de conduta de pecadores, e não pode ser traduzida como a minha forma de agir. Eu vou dar um exemplo. Encontrar alguém e falar assim: eita, mas aí, Edson, como que é essa história? Você tem orado ainda? Ô irmão, eu oro, eu vou pro joelho, eu dobro meu joelho, eu tenho um tempo devocional com Deus,
Eu abro a minha Bíblia e ali eu tenho uma orientação, Deus fala comigo. Ô meu irmão, isso é coisa do passado. Você vai agora assistir um podcast, vou te indicar um podcast. Você vai seguir um irmão que ele vai orar por você, você vai ver que bênção que é. Eu não imito a conduta daqueles que não querem ter a satisfação de estar na presença do Senhor. Esses dias estava ouvindo uma das canções que eu mais admiro da Ana Paula Valadão, que é Irei Contigo Onde Quer Que For, Meu Senhor. Ela fala que o momento que ela fez essa canção foi um momento muito parecido quando ela escreveu Porque Te Amo. Ela falou que já não estava mais tendo aquele tempo de devocional que ela tinha antes. Era 1 hora com Deus, 1h30 até 2 horas ali no quarto secreto dela com Deus. E de repente cobrava, você tem que escrever mais uma música, porque a música está fazendo sucesso. Aí cobravam ela, você precisa estar em tal lugar. E cobravam ela, você precisa estar fazendo, comparecer a tal evento. E de repente ela falou, aquela minha hora com Deus, que era 1h30, 2 horas, se tornou 20 minutos. Quando de repente eu estava na beira da cama, morrendo de sono, dizendo, Senhor, obrigado pelo dia, Deus abençoe meu sono, e ela dorme. Ela falou, não, tem alguma coisa que eu preciso corrigir. E ela vai à presença do Senhor, e ela faz uma das canções mais belas, Porque Te Amo. Eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu quero estar aqui porque Te amo. Amém, irmãos? É inegociável. Eu estou na presença do Senhor e não vou ouvir conselhos que me tirem da presença do Senhor. Por último, o mesmo salmista, ele diz assim, feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Olha lá, vivia no bar, agora está indo para a igreja. A igreja vai lá seguir o pastor. Sabe por quê? Porque o mundo quer que você continue no bar. Ele vai aplaudir se você continuar lá, e para ele a alegria é lá dentro. Olha, mas não era ele ali, ela que vivia na sarjeta, enchia a cara com o pó da cocaína, fumava o baseado, e agora ele está dizendo que vai para a igreja. Zombadores que não reconhecem a verdadeira alegria, que é se livrar desta opressão mundana. Então o salmista está dizendo, eu me livrarei dessas pessoas, essa chacota não entrará no meu ouvido, porque eu encontrei a verdadeira alegria. Não foi isso que nós cantamos? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Sabe qual é o bem mais precioso? Quando a tristeza bater na tua porta. E ela vai bater, porque nós estamos no mundo imperfeito. Quando ela entrar, ela não vai derrubar a tua casa, porque ela está firmada numa rocha. A minha casa está firmada na rocha. Pode vir alegria, essa tempestade pode ser comparada à tristeza, pode vir a tristeza, mas a minha casa está firmada na rocha, porque eu encontrei o meu tesouro. Paulo estava dizendo, o meu tesouro não é a liberdade, ainda que preso, cativo, encarcerado, eu todavia me alegrarei no Senhor, Ele é o Deus da minha salvação. Há um teólogo, Henry Nouwen, cadê o negócio? Está aqui. Ele escreveu uma coisa que me chama muita atenção. Num dos seus livros ele escreve assim: a alegria não acontece simplesmente conosco. Não vem a alegria, temos que escolher a alegria. Olha que interessante, temos que escolher a alegria. Se Paulo tivesse escolhido que a alegria dele seria o fato dele ser apóstolo, quando ele caísse no cárcere, ele se decepcionaria. Se Paulo tivesse escolhido ter alegria porque ele tinha seguidores, muitos tinham abandonado Paulo. Ele estava na cadeia e muitas pessoas tinham abandonado ele. Então ele não colocou a alegria dele na circunstância, ele não colocou a alegria dele em pessoas, mas ele colocou a alegria dele no Senhor.
Se você está enfrentando uma situação, eu tenho certeza que como eu, você não é diferente, eu não sou diferente de você. Você pode estar enfrentando uma situação de desafio. Põe a sua expectativa no Senhor. Ele é a sua verdadeira alegria. Ele é quem vai te trazer bem-estar. E continuar, temos que escolher a alegria e continuar escolhendo todos os dias. Não, a minha alegria não depende do elogio do pastor, a minha alegria não depende do elogio do meu chefe, a minha alegria não depende do reconhecimento, não depende do status, não depende de likes. A minha alegria está no Senhor e nele confiarei todos os dias. E eu quero falar para você de um profeta. Deus está punindo grandiosamente pela infidelidade. Toda a Judéia está sendo perseguida, e Deus ainda fala assim: eles estão enfrentando escassez, não tem comida, o que produz, tudo é consumido. Aí vai Abacuque e fala, e Deus ainda fala que vai vir Babilônia para ainda arruinar com tudo. Peraí, como isso? Deixa eu entender Deus. Ele vai e questiona Deus. Deus, como não é brincadeira, dá um bom chacoalhão no profeta, e ele escreve uma das coisas mais lindas da Bíblia. Abra sua Bíblia em Abacuque 3. E eu não posso ler isso de qualquer forma, porque ele diz uma coisa que muitos cantam em canções, mas não entendem de coração. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode faltar o alimento, pode faltar aquela alegria que o mundo dizia que era verdadeira, pode faltar os amigos, a vaca pode não estar pastando no curral, não tendo ovelha, porque ele era de uma geração agropastoril. Se não tinha animais e não tinha plantação, não tinha renda, então estava faltando renda, ele estava passando uma situação de escassez. Ele diz: mas ainda assim me alegrarei no Senhor. É isso que a igreja hoje precisa entender. A verdadeira alegria está no Senhor. Eu termino essa ministração dizendo para você: a alegria verdadeira não depende de situações externas. Hoje tem gente aqui do nosso meio que pode estar se sentindo ferido porque foi apunhalado por uma falsa amizade. O Senhor pode curar essa sua tristeza, porque a alegria que você precisa, Ele pode te dar. Eu tinha posses. Quantas pessoas eu convivo, empresário, tinha o seu próprio negócio, e aí hoje, mesmo não tendo aquela mesma condição que tinha antes, hoje ele fala: eu tenho alegria, porque o que eu tinha em espécie, cifra, não me trazia alegria, pelo contrário, me fazia consumir, me trouxe falsas amizades, e por mais que eu tivesse aquela sensação de poder, hoje, tendo menos, eu encontrei a verdadeira alegria. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão acerca da condição que você está. O que está roubando a minha alegria? A resposta é: se a tua alegria está fora do Senhor, então você não está no lugar, na escolha e na situação certa. Coloque a tua alegria no Senhor. Abacuque, quando ele viu a situação, e ainda ele vê Deus dar uma sentença, porque o povo, além de estar vivendo a escassez, continuava desobedecendo, continuava desmerecendo aquele amor que Deus mandava, o cuidado que Deus dispensava. Então aquilo virou um coração completamente que nem um balde cheio de buracos. O Senhor provia, o Senhor amava, mas aquilo escorria. Onde e o que está roubando a sua alegria?